Vídeo das leituras do mês de novembro. Agora eu vou tentar manter uma certa regularidade com esses compilados, com esses vídeos de resumão. Lembrando que esse é apenas os livros que eu finalizei em novembro. Não necessariamente que eu tenha lido todos eles começado e terminado dentro do mês, mas todos eles eu finalizei agora em novembro. E o primeiro, inclusive, era um livro que já estava na minha estante há muito tempo mesmo. Inclusive ele foi presente do Igor, um amigo lá do Rio Grande do Sul, que eu conheci logo no início, que eu entrei na tag, lá pelo aplicativo, na época que o aplicativo era um lugar legal de se frequentar. Hoje em dia ele é mais um muro das lamentações. É meio difícil você passar um momento ali naquele aplicativo sem encontrar mensagens de reclamação ou alguma treta séria. Mas enfim, o Igor tinha lido esse livro, tinha gostado, mas ele não queria mantê-lo na estante dele e mandou para mim. Mas eu só consegui fazer essa leitura agora. Eu estou falando de Ragtime, do E.L. Doctorow. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dessa leitura. É um livro bem redondinho, bem completo, desses que a gente considera assim um certo primor pela maneira como a história é conduzida e como ela é finalizada. Ela não deixa nenhuma aresta solta, nenhuma ponta pela metade. Ele é um livro completo. Aqui o que o Doctorow vai fazer é contar uma história que envolve muita injustiça, muita discriminação, muito preconceito social e muito abuso de poder de ambas as partes, né? Tanto da força policial, da força política, como também da força do povo. Não há heróis nessa história. Há muitos excessos, mas em momentos justificáveis, em outros nem tanto. A gente começa a repensar se aqueles motivos são realmente plausíveis, se há realmente um lado certo ou se há um lado totalmente errado. A gente percebe que aqui há muito contraponto, muito contrassenso, e as pessoas levam as atitudes aqui a consequências muito altas, muito elevadas, a níveis assim realmente preocupantes, mas com motivos, né? Algumas coisas aqui são bem delicadas, bem sensíveis para a gente discutir, para a gente tratar, principalmente essa questão de preconceito, mas o que o personagem que envolve toda essa celeuma aqui ele faz, eu achei um pouco questionável as atitudes que ele toma, mas ele agiu de acordo com os princípios e com aquilo que ele achava correto. Uma outra coisa legal que o Doctorow faz aqui é usar personagens que a gente já conhece ou que, né, são mencionados aí na história mundial. Ele, por exemplo, vai citar o Henry Ford. Ele vai falar também sobre o Houdini, uma peça fundamental nessa história. Ele está presente em vários momentos aqui. O arquiduque Francisco Ferdinando, ele também está aqui dentro desse livro, e ele usa dessas personas aí para falar um pouco a respeito do que ele está tratando na parte ficcional dessa história, mas ele brinca também com o que foi fato, né, com a história mesmo dessas pessoas. Eu achei bem divertido, ao mesmo tempo que ele trata assuntos sérios assim com propriedade, então é uma leitura muito recomendada. Logo depois eu passei para o livro do Clube do Starnone, né, o clube que eu mantenho com a Bárbara, do B de Barbário, e o Matheus, do Literato Brasileiro. A gente discute lá pelo WhatsApp. E nesse mês de novembro foi uma indicação minha. Já tinha um tempo também que eu tinha esse livro na minha estante. Eu queria fazer a leitura dele agora, nesse mês. E eu gostei muito. Meu ano de descanso e relaxamento, da Altessa Moshfegh. Eu tinha um certo preconceito com essa capa, eu acho ela um tanto quanto infantil. E não sei se ela faz muito sentido. Agora, depois de ter lido a história, não sei se ela é muito coerente, mas já me acostumei com ela. Aqui então a Altessa vai fazer um relato muito sincero, muito pessoal, muito particular, a respeito dessa protagonista, nem recordo mais o nome dela. Mas é uma moça muito rica, que mora em Nova York, e ela tem poucos amigos, ela tem um histórico familiar bem complicado, bem tenso, muita coisa que ela faz, da maneira como ela reage, como ela recebe tudo, e os pensamentos que ela tem para si própria, para a vida dela, os objetivos que ela tem, é muito articulado com aquilo que ela viveu, né, com a maneira com a qual ela foi criada.
Nas entrelinhas a gente consegue perceber isso, quando ela fala e resgata os pensamentos lá do pai e da mãe, quando ela ainda era criança. Ela tem só uma amiga que está presente nessa história e ela tem o apoio de uma psiquiatra muito questionável em termos de indicação e recomendação que ela passa para essa narradora. Mas o que acontece é que ela tem uma vida aparentemente perfeita, né? Ela não tem dificuldades financeiras nenhuma, ela tem um trabalho que ela acredita que é a área dela, é aquilo que ela gosta, etc. Mas ela sente um vazio, uma angústia e uma ansiedade muito grande com relação a tudo. Ela não se sente plena consigo mesma, ela não se sente feliz, mesmo fazendo aquilo que ela acha que gosta e mesmo ela tendo tudo ao alcance dela, né? Porque ela não tem necessidade de nada materialmente falando, né? Financeiramente falando. Ela tem tudo que ela precisa. Ela tem uma vida bastante confortável, mas ela decide tirar um ano de descanso e relaxamento, que é o título da obra. Onde nada mais é um ano em que ela vai se entorpecer de medicamento, ela vai apagar completamente, ela quer dormir o máximo de tempo que ela conseguir, só acordar para comer alguma coisa e fazer pequenos exercícios de modo que ela não tenha nenhuma forma de questão física prejudicada. Mas claro que esse plano não ia dar certo. Além dela agravar ainda mais essa situação dela, porque na verdade ela não está resolvendo absolutamente nada, ela está só fugindo dos problemas fazendo isso, tem as consequências que advêm desse plano mirabolante que ela cria, e que é corroborado pela psiquiatra, que apoia ela não apoia assim escancaradamente, mas ela dá um suporte para fornecer os medicamentos com o qual ela vai, né, se manter offline aí do mundo e da vida dela. Gostei muito, é um livro de leitura muito fácil, assim você consegue absorver com muita rapidez o conteúdo que está aqui, a maneira com que a OT se escreve é muito fluida, mas isso não quer dizer que seja um livro tranquilo. Eu acredito inclusive que ele tem alguns gatilhos, então assim, é bom tomar um pouco de cuidado, nada muito exagerado, claro, mas sim, tem gatilhos e é importante ter esse sobreaviso, né, com relação a obras dessa magnitude e que tratam disso, porque a gente nunca sabe como é que o leitor vai estar, quem está do outro lado segurando o livro, como é que vai estar recebendo aquilo todo. Então, leiam com moderação. Logo depois eu passei para uma leitura que foi recebida de parceria, né, com a editora Globo, pelo selo da Biblioteca Azul, e também foi uma alusão à data, né, de aniversário de morte desse autor, que é o Aldous Huxley, O Gênio e a Deusa. Dele eu já tinha lido O Macaco e a Essência, tinha gostado muito. Foi um livro que rendeu muita conversa, questionamento e discussão. Também lá no Clube do Starnone, que a gente leu esse livro do Macaco e a Essência para o clube. Esse daqui também ele não fica por fora, né, em termos de tópicos e assuntos para tratar. O Huxley ele tem pelo que eu entendi até agora, né, porque eu só li 2 livros dele, mas ele conta as suas histórias e ao mesmo tempo ele divaga sobre uma infinidade de assuntos, mas todos correlacionados com o ser humano, né, com a condição, com a existência humana. Nesse daqui a gente vai ter então 2 amigos que numa conversa vão tratar e vão contar o que é essa história. Então são 2 pessoas conversando e narrando fatos que aconteceram há muito tempo atrás com um deles, quando ele morou na casa de um professor, que ele foi estagiar, foi ter um trabalho ali de ajudante, de estagiário, e ele encontrou essas 2 figuras, né, que seria o contratante dele, esse professor, e a esposa, né, que seria o gênio e a deusa, que está aqui no título e na capa da obra. E ele tem uma vida muito intensa na casa dessa família. Ele acaba ficando muito próximo de todo mundo que está ali. Ele tem esse caráter de admiração e de respeito muito grande pelo professor, por esse gênio. Mas ao mesmo tempo ele acaba se afeiçoando muito à esposa, né, que seria essa deusa. Ele enxerga ela como se ela fosse assim algo a ser adorado mesmo, assim. Ele tem quase um sentimento platônico com relação a essa mulher. E a filha dela, né, a filha desse casal, tem o mesmo pensamento com relação a ele, e é uma moça de 14 anos, se eu não me engano. Então,
né, com certeza um espaço muito limitado. Isso poderia gerar muitos problemas, o que acaba gerando. E essa menina, ela tem um perfil assim muito desenvolvido, ela é meio que gênia, que nem o pai. Ela pensa assim muitos anos além do que ela tem. E eu gostei muito. Ele vai trazer muitos temas aqui que são importantes, são relevantes. Vai falar de morte, de perda. Vai tratar desse assunto de sexo, desejo, religião. E tudo dentro de uma história linear, né, sem sobressaltos, de uma maneira muito calma, muito parcimoniosa até, e ele faz isso de maneira magistral. Eu adorei, com certeza quero ler muitas outras coisas do Huxley, e tenho gostado cada vez mais das obras dele, e admiro muito enquanto autor, então fica muito recomendado. E o próximo foi um livro que eu apenas finalizei em novembro, mas sei lá, já tinha uns 2, 3 meses que eu vinha lendo. É um livro de contos, Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin, ou Lucia Berlin, enfim. Como todo livro de contos, e ainda mais desse tamanho que é bem grande, tem contos que são muito bons e contos que não são tão bons assim. Mas de uma maneira geral eu gostei muito. Eu gosto da maneira coloquial com a qual a Lúcia ela escreve as histórias dela. E todo o cenário que envolve a gente também. Ela usa coisas muito pontuais do dia a dia. A ida a uma lavanderia, quando ela trabalhava numa clínica como recepcionista, que inclusive são os meus contos favoritos. Então ela pega um ponto, uma atividade muito corriqueira, muito usual e até desinteressante, e consegue fazer isso de maneira atrativa para o leitor. E todos com muita profundidade, com muita intensidade. Né? Os personagens que ela insere dentro dos contos dela são todos muito bem trabalhados, e isso num espaço muito pequeno, um espaço muito curto de um conto. Mas ela consegue fazer isso de maneira ímpar. Então, gostei. Não achei assim incrível, nem sensacional, mas gostei muito de alguns, outros nem tanto. Eu destaco alguns deles aqui. Eu até marquei que inclusive eu queria ler de novo depois de algum tempo, né? Mas o Melina gostei demais, o Amigos, Dor, Um Caso Amoroso, Quero Ver Aquele Seu Sorriso e Espere um Instante, são os que eu mais gostei. Eu marquei para poder ler em outro momento, em outra ocasião. Então, contos Lúcia Berlin também estão recomendados. Para finalizar o mês de novembro, eu li um outro que eu também recebi de parceria, dessa vez Rádio Londres, com O Canto da Planície, do Kent Haruf. Primeiro volume de uma trilogia que a rádio já está lançando aí. Acabou de lançar o segundo há uns 2 meses atrás, e o terceiro vem agora em 2020. Gostei também, nunca tinha lido nada do Kent, e tenho até outros livros dele aqui que eu preciso ler também. Mas para inserir nesse universo da planície, na cidade de Holt, eu acho que é Holt o nome da cidade, a gente vai ter aqui alguns personagens mais marcantes, e que não necessariamente no início da história estão vinculados, estão se relacionando, mas a gente percebe que existe um elo, existe algo que costura e que unifica todos eles ali. Mas então a gente tem a primeira família, que é um professor que também tem problemas dentro da escola por conta de um aluno que é extremamente problemático, revoltado com a vida, e deixa isso bem claro durante a aula, né, durante o período em que ele está na escola. E isso recai a culpa dentro da figura desse professor, e os pais não enxergam nenhum problema no menino. Enfim, é um menino realmente muito dor de cabeça. Mas eu acho que o fato mais importante desse pai, né, desse professor na verdade, é o vínculo que ele tem dentro de casa com a esposa, ou que ele não tem no caso, e com os filhos também. Essa mãe, ela sofre de depressão, então ela tem uma vida muito ausente daquele seio familiar. Os filhos são 2 filhos pequenos, um de 9 e outro de 10 anos. Eles acabam vivendo muito sozinhos ali, por conta do pai estar trabalhando e a mãe trancada dentro de um quarto no escuro, não quer vê-los em momento algum. Então eles acabam ficando muito próximos um do outro, e a vida deles é essa, né? Existe também a outra personagem da Vitória. A Vitória é uma moça que descobre que está grávida de um ex-caso dela, um menino que sumiu inclusive da vida dela.
e é expulsa de casa por conta disso, e ela acaba indo parar na fazenda de dois irmãos bem mais velhos, assim, que acabam se apegando muito a ela. E a história, ela se desenvolve a partir disso, né? Ela vai remoendo e vai mastigando e digerindo tudo aquilo, a história do professor com o aluno problemático, com a mãe, né, que sai de casa e vai morar com a irmã em outro estado porque tem depressão, com os filhos pequenos, que também tem um núcleo que se desenvolve sozinho, os dois irmãos que estão na fazenda, que estão cuidando da Vitória e depois da criança quando nasce. E lá no final a gente percebe que existe um elo, né, que eu acho que vai ser trabalhado com mais profundidade no segundo e também no terceiro. Então, como material introdutório dessa história, do Canto da Planície, né, de toda a história que está ali no entorno da cidade de Holt, eu gostei. Assim, não achei nada de fantástico, de incrível, mas achei bem interessante. A escrita do Kent, assim como a Lúcia Berlin, ela é muito envolvente, você consegue se enxergar ali dentro daquele espaço, ela é muito sinestésica, você sente assim, a aridez do local, o calor. Né? Eu até acho que eu citei isso no Instagram, né? A fumaça do cigarro, eles fumam muito, então você, em um dado momento, parece que você está sentindo aquilo todo. Então, recomendo também Canto da Planície. Esse foi o meu saldo de leitura de novembro. Considero bem positivo, né? Até mesmo aquelas que eu não gostei tanto assim, mantenho ali no nível de gostei, então já está valendo demais. Me conta aí nos comentários se você já leu alguma coisa, né, desses autores, ou até mesmo essas obras que eu mencionei aqui. Me fala também o que é que você leu em novembro e agora em dezembro. Vamos continuar conversando lá embaixo nos comentários. Lá embaixo também tem os links, né, das redes sociais, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.